Vamos utilizar essas duas cores, fio de malha Extra Premium da Fischer, 25mm. Tá aqui a sugestão de agulha, cor, tudo certinho, ó. Eu vou usar a agulha 5,5. Tá aqui também o círculo cromático, mostrando que essas cores super combinam, são cores complementares, tá? Do círculo cromático. Compra o seu lá no site da Fischer, que é muito importante para ser assertiva na combinação, tá? Vamos começar fazendo aqui o nosso nó corrediço, para a gente fazer um cordão de correntinhas com 38 correntinhas, tá? Após fazer as nossas 38 correntinhas, a gente vai voltar aqui na segunda correntinha, pegando aqui no nozinho de trás. A gente não vai pegar na frente, vai pegar naquele nozinho que fica atrás. Então, a gente faz nosso ponto baixo, essa argolinha aqui envolve a agulha sempre firme, apertada, para poder ficar uma pochete bonita, não ficar cheia de buracos, né? E aí, a gente vai pegando esse nozinho de trás, vai puxando, laçando, passando das duas, fazendo os nossos pontos baixos até o final, tá? Quando chegar aqui, eu vou ter 37 pontos, não é isso? E aí, aqui na curva, eu vou colocar 3 pontos baixos. Então, como eu falei, um lado vai ser curva e o outro lado vai seguir retinho. Que é a parte da pochete que vai ficar assim, né? Essa parte vai ficar retinha. Então, coloquei um... Coloquei 2, coloquei 3. Esse buraquinho que fica aqui, a gente pode ajustar, ó. A gente ajusta aqui nesse nozinho aqui, ó. Você pode pegar esse fio aqui do início e fazer uns arremates aqui, como se fosse uma costurinha, pra fechar mesmo esse buraco, porque fica feio esteticamente essa curva, como fica aqui um buracão, né? Esses aqui são os 3 da curva e esse é o primeiro da lateral. Então, aqui eu já tenho um ponto. E aqui, pegando as duas alcinhas, ó, eu vou fazendo um ponto baixo para cada uma aqui na lateral. Chegando aqui ao final da carreira, algo muito importante que muita crocheteira tem dúvida. Não esquece esse último ponto, precisa fazer, tá? Ele tá ali escondidinho, mas precisa ser feito para a bolsa seguir reta. Então, faz o último ponto, faz a correntinha, vira o seu trabalho. Não faz no primeiro ponto, porque essa correntinha já simula um ponto baixo falso, então vai no segundo. A pochete vai ser toda trabalhada pegando a alcinha de trás. Então, puxa aqui, faz o seu ponto baixo, não esquece, tá? E aí, vai, pega o próximo ponto, a alcinha de trás aqui, ela, ó. Essa de trás, não a da frente, a de trás. Laça o fio que vem do novelo, faz o seu ponto baixo, vai ser assim durante toda a pochete. Aqui na curva, a gente tinha feito 3 pontos, né? Isso para fazer essa curva. Agora, a gente vai começar os aumentos. Nesses 3 pontos da curva, agora a gente vai colocar 2 em cada um, que são os famosos casados, né? 2 pontos no mesmo lugar. E continua pegando a alcinha de trás. Então, eu vou colocar aqui 2 nesse primeiro, mais 2 nesse outro aqui, ó. Tá aqui escondidinho. Se eu não fizer esse padrão de aumentos, a bolsa vai dar errado, ó. Então, tô colocando o segundo aumento aqui, 2 pontos no mesmo local. E agora, o último aumento aqui dessa curva, mais 2 aqui nesse outro ponto. Então, 1, 2, são os famosos casados. E aí, a gente segue agora fazendo um ponto para cada um na lateral. Então, eu venho aqui, faço um ponto, sigo normal, um para cada um, tá? Até chegar lá ao final da carreira. Eu vou fazendo, chegando aqui no final, já sabe seguir a regra. Então, eu já fiz aqui, cortei, porque agora a gente vai trocar de cor. Pra trocar de cor, eu puxo aqui o fio amarelo, ó. Faço uma laçadinha, e aí faço a minha primeira correntinha que simula meu ponto baixo, falso. E aí, já posso esconder nesse fio, continuo do mesmo jeito, pegando a alcinha de trás. Então, agora, detalhe. Você vai virar o trabalho no mesmo sentido, como se fosse continuar com a mesma cor. Mas aí, você corta e troca a sua cor. Tem que ser no sentido correto, tá? Aqui, quando a gente fez a curva aqui, a gente colocou 2, 4, 6, né? Foram 3 aumentos. Então, coloca um marcador no primeiro ponto do aumento e no último. E a gente vai usar esses marcadores até o final para não se perder. Quer dizer, esse primeiro não vai ser casado. A gente vai começar com ele solteiro. Sempre vai começar com os solteiros. Fiz o primeiro ponto, eu já tenho que transferir esse marcador. Fiz o primeiro solteiro, agora eu vou aqui pro segundo e faço o casado, ó.
E agora um solteiro, pegando aqui sempre a alcinha de trás. Não esquece, tá? Fez, já tira o marcador de baixo e coloca pra cima. Aí, faço aqui o meu casado. Aí, no último ponto, eu venho e coloco o marcador. E continuo fazendo um ponto baixo aqui na lateral, pegando só na alcinha de trás. Ó. Então, no primeiro e no último, tá marcadinho aqui, ó. Vou fazendo aqui até chegar aqui. Fiz toda a minha carreira e voltei aqui no final, só para lembrar vocês que na hora de fazer essa virada aqui, para o trabalho ele seguir retinho, você não pode esquecer de fazer a última ultinha que a gente faz para subir o trabalho. Então, você pode passar despercebido, mas ela tá aqui, ó. Você pega a parte de trás dela, faz o ponto baixo, tá vendo? E aí, sim, você faz uma corrente e aí vira o trabalho. Então, não esquece, tá? Aí, eu venho aqui na segunda, né? Pulo a primeira que já tem a correntinha, venho na segunda, pegando a alcinha de trás, ó. E fazendo o ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no marcador. Se aqui eu comecei com um solteiro, agora eu vou começar com 2 solteiros. Depois eu começo com 3, com 4 e assim por diante. Aqui já no marcador, então eu tiro o marcador, coloco 2 solteiros. Então, o primeiro solteiro, já coloco o marcador no local para não me perder. Coloco aqui, ó, primeiro solteiro, segundo solteiro. Aí, agora, eu venho com aumento, 2 no mesmo lugar. Aí, agora, o casado. Aí, agora, 2 solteiros. E como eu falei, a gente vai terminar no casado. Venho aqui, coloco o casado. No último, o segundo ponto do aumento, eu venho e coloco o marcador. E sigo fazendo um ponto para cada ponto de base dessa lateral aqui até o final. Chega no final, lembra da dica de não esquecer do último ponto, que é aquela correntinha que fica esquecida, senão o seu trabalho ele não segue reto. E assim vocês vão fazer, se atentando aqui para não esquecer de colocar ponto nessa parte aqui que fica reta. E aqui, lembrando sempre de transferir os marcadores certinho, para não errar de fazer os aumentos, ó. E aí, ela vai crescendo. Primeiro, eu fiz tudo casado, que foram 6 pontos, né? Foram 3 aumentos. Depois, eu comecei com um solteiro, depois fui colocando casado. Nessa carreira agora, eu comecei com 2 solteiros, depois que eu coloquei os casados. Agora, na próxima, eu vou começar com 3 solteiros, depois com 4, depois com 5, entendeu? Vai fazendo de vocês, até atingir o tamanho que vocês acham necessário. Eu volto da quinta para sexta para mostrar para vocês. Bom, gente, já adiantei aqui meu trabalho e vim mostrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês como é que faz o arremate e fazer o acabamento de ponto baixo aqui. Então, ó, um lado retinho e um lado circular. Eu venho aqui, ó, faço assim, assim. Já temos a nossa pochete. Aqui a gente vai só costurar o lado e fazer a alça. Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês como foi aqui. Veja que eu continuei com os meus marcadores aqui. Eu fiz até 9 solteiros e um casado, tá? Achei que já ficou um tamanho adequado, não quero que fique uma pochete muito grande. Mas se você quiser também fazer em forma de bolsa e não de pochete, quiser fazer mais, é só continuar fazendo mais carreiras. Se tiver dúvida de como eu faço pra trocar a cor, é bem simples. Na verdade, eu só cortei o amarelo e cortei o roxo, na verdade, e comecei o amarelo. É só voltar aí no vídeo que vocês vão ver, né? Como é que eu faço, é bem simples. Agora, aqui eu vim mostrar duas coisas pra vocês. Eu vou ter que fazer o acabamento em ponto baixo aqui, pra ficar bem retinho, certo? Antes da gente costurar as laterais.
Só que para isso, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os arremates aqui. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, eu faço assim, ó. Vou pegar esse roxo aqui. Aqui eu tinha deixado uma correntinha, aí eu tô desfazendo. Vou puxar aqui, pra não ficar um nó, né? Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Você vê qual é a parte do avesso, né? No caso, o meu é esse aqui. A parte direita da correntinha vai ficar pra cima, então eu vou fazer os arremates todo desse lado aqui, do lado avesso. Bom, primeira coisa é tirar esse fio aqui da borda, né? Daqui. Então, vamos caminhar, levando esse fio lá pra dentro. Você vai passando assim, ó. Se ele enganchar no meio do fio, ele não deixa passar. Aqui, ó, porque passou certinho. Eu vou puxando, ó, e tirando da borda. Se caso na hora de passar aqui eu enganche assim no meio do fio, ele fica, ó, ruim de passar. Se ele passar com facilidade é porque tá certinho, ó. E aí, eu vou tirando aqui dessa borda aqui. Aí, outra coisa que eu faço, eu passo assim, ó. Puxo, deixo essa argolinha, não puxo totalmente e passo aqui por dentro a agulha. Aperto e sigo tirando aqui. Apertar mais um pouquinho. Aí, você pode fazer esse arremate fazendo isso aqui, passando por dentro da laçadinha umas 3 vezes, depois é só cortar o fio. Ou você pode também passar ele pra bem longe, depois só pingar a cola. Cada um faz de um jeito, né? Passar a cola, eu uso a cola de silicone. Então, veja que eu não confio nem só no nó, nem somente na cola. Eu gosto de fazer os dois, né? Então, eu vou usar a de silicone e vou selar aqui. Então, vamos lá, eu faço assim, ó. Eu dou uma puxada assim, ó. Pra abrir mesmo aqui, eu consegui colocar o fio lá dentro, assim, ó. Eita, saiu um pouquinho antes. Eu colocar o fio lá dentro, a cola, perdão. Não precisa pingar demais. Então, eu dou uma esticada assim, abro, coloco a cola lá dentro. Venho aqui, corto. Esse fio, como é malha, ele já vai meio que entrar, porque eu dei uma esticada. E ele já entra junto com a cola. Eu vou dar uma limpada aqui. Só vou pressionar. E aqui ele vai secar, vai ficar transparente, ó. Vou dar uma apertada aqui pra ajudar na cola. Após fazer os arremates, eu preciso passar ponto baixo aqui pra não ficar essas ondinhas. Ele ficar assim, ó, retinho. Ficar com acabamento bom. Então, cheguei aqui na minha última carreira. Já sei que essa é a última. O tamanho já tá bom. Então, pra fazer essa curva e vir pra cá, eu tô na lateral e preciso vir pra cá pra cima. Então, no mesmo lugar aqui na curva, eu vou fazer 2 pontos. Deixa eu só refazer esse aqui. Aí, aqui no mesmo lugar, eu vou colocar outro. E agora, eu já vou vir aqui pra lateral. Aí, o que é que acontece? Aqui não é muito, não tem muito um padrão, mas eu vou pegando assim, ó. Aqui, esse nozinho simboliza duas carreiras. Então, eu vou ter sempre uma aqui, uma no nozinho, uma aqui, uma no nozinho, certo? Se ligue nisso, né? Preste atenção para não fazer nem ponto a menos, nem ponto a mais. Então, vem aqui no nozinho, ponto baixo. Aqui também. Se tiver ruim para entrar, é assim mesmo, vocês tentam aí até entrar. Eu preciso que ele fique assim, ó, tá vendo? Então, um aqui. Outro aqui. E assim eu vou fazendo.
Um aqui, outro no nozinho, e assim eu vou fazendo, tá? Depois eu falo pra vocês, nesse padrão de tamanho, quantos pontos baixos ficaram. Finalizei aqui meu acabamento em ponto baixo, ó, ficou bem bonitinho aqui. Aí, uma dica que eu dou pra vocês, se você está sem saber se colocou ponto baixos a mais ou a menos, o que é que vocês fazem? Vocês contam aqui o número de carreiras, que é o mesmo número de ponto baixo que tem que ter. E aí, como é que faz para contar? Cada gominho desse aqui são 2 carreiras. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, com aquela inicial. 14, 16, 18, 20, 22. Então, aqui tem que ter 22 carreiras, 22 pontos altos, perdão. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, com a inicial. 14, 16, 18, 20, 22. Então, aqui tem que ter 22 pontos baixos, eu já confirmei aqui, certo? Aí, já cortei o fio, cortei um pouquinho grande aqui pra dar pra costurar, aqui a lateral. Aí, aqui eu vou fazer o fechamento invisível. Vamos lá. Aqui já na lateral, quando a gente começou, foi com aquele primeiro ponto baixo, que pode ser um ponto baixo falso ou uma correntinha. Só que aí, eu venho aqui... Deixa eu colocar assim pra vocês verem. Foi uma correntinha, tá vendo? É porque essa laçadinha aqui tava por cima, então isso aqui é um erro muito comum. Então, eu ignoro aqui essa primeira correntinha e venho de fato no primeiro ponto baixo, de frente pra trás, assim, passo, certo? Aí, venho aqui no último, que é de onde tá saindo esse fio que eu cortei, e pego do meio, ó, do meio pra trás, pegando essa alcinha que fica aqui atrás. Passo aqui... Mas não vai deixar assim de qualquer jeito, certo? Você tem que vir aqui, puxar, puxo aqui, ajeito aqui. Vocês têm que ajeitar, ó. Puxo aqui, ajeito aqui. Tem que ficar o mais parecido possível com a correntinha. E agora, com esse mesmo fio, eu vou fazer a costura. Aí, aqui, eu marco com o marcador, eu tirei ele daqui de cima e coloquei aqui pra baixo. Aí, de acordo com o seu gosto, você vai ver aonde é que você quer fazer essa costura aqui da lateral, ó. Então, você tem que colocar o marcador. Coloquei o marcador aqui e aqui, né? Tirei de cá de cima dos aumentos e coloquei aqui, porque é exatamente onde eu vou fazer, até onde eu vou fazer a costura lateral. Aqui eu contei 30 pontos de cada lado, tá? Aí, o que é que eu faço aqui? Com esse mesmo fio aqui que eu cortei e deixei no final, que é o que eu fiz o fechamento invisível, com esse mesmo fio, é que eu vou começar aqui a costura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui nesse ponto aqui, eu começo bem nesse aqui dessa curva. Nem muito cá em cima, que senão ficaria esquisito, mas também nem muito aqui embaixo, senão vai ficar feio o acabamento, aqui no da quina mesmo. Então, eu venho aqui com esse mesmo fio aqui do arremate da costura invisível, coloco aqui onde tá o marcador e puxo. Deixa eu só ajeitar aqui pra ela não ficar menor. Aí, passei aqui onde tá o marcador, certo? Eu não vou fazer uma costura cruzada, assim, pra não ficar feio, esse fio ficar por cima. Então, eu faço assim, se eu tô do lado de cá, eu vou na próxima correntinha, venho aqui nessa da quina, ó, venho aqui, e passo. E aqui eu dou uma apertada, ó, pra ficar bem firme aqui esse início, eu apertei. Se eu estou do lado de cá, eu não vou cruzar pro lado de cá, eu vou aqui na próxima correntinha, pego a próxima correntinha do outro lado, ó, passando as duas, tá vendo? E puxo. Tô do lado de cá, então, eu vou na próxima correntinha, coloco, vejo qual é a próxima correntinha do lado de cá, é essa, e puxo. E assim eu vou fazendo, vou na próxima correntinha do outro lado, e vou puxando, ó. Próxima correntinha e próxima correntinha. Se eu tiver dúvida, eu levanto assim pra ver, ó. E vou fazendo, ó, até chegar aqui embaixo. Não precisa puxar demais pra não ficar uma coisa torta, certo? E assim vocês vão fazendo até aqui. Faz a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Do outro lado, você vai ter que pegar um fio e dar um nó, né, pra poder começar. Esse aqui é muito bom porque a gente já aproveita o da bolsa mesmo, que a gente tava fazendo o crochê, né? Vim costurando, ó, agora aqui no final, vou só mostrar pra vocês que eu pego bem até o finalzinho mesmo, ó.
Passei aqui e pego essa última aqui, ó. Aqui eu tenho 3, então eu vou pegar esse e esse, aqui, ó. Passo, pronto. Lateral toda costurada. Agora, eu posso passar esse fio aqui pra dentro, aqui, ó. Passar ele aqui pra dentro pra poder arrematar, ó, aqui. Tá vendo? Sair aqui dentro. Eu posso virar assim um pouquinho, ó. Virei pra poder fazer o arremate. Finalizei esse lado aqui, já arrematei, colei. Agora, eu venho pra esse. Tem que costurar aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu faço um nozinho aqui dentro. Vou fazer aqui. Pegar esse fio. Vou fazer um nozinho simples aqui, só pra gente iniciar essa costura. Aí, eu venho aqui pro da quina. Lembra que eu falei? A gente não pega nem o de cima, nem o de baixo. A gente vai pegar o da quina. Passo esse fio aqui. E volto pra cá. Pra o que tá o marcador. Aperto, deixa eu tirar esse marcador. Aperto, volto aqui. Pronto, eu vou fazer o mesmo jeito do outro lado, tá? Então, é só fazer o nó corrediço, ó. Girou, faz essa alcinha. Aperta aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou voltar na segunda, só que pegando o nozinho aqui por trás, ó. Esses nozinhos aqui. Vou fazer meus pontos baixos. 1, 2, 3. Sem correntinhas, vira o trabalho, dá uma alongadinha e já volta aqui no primeiro ponto com um ponto baixo. Fica melhor, fica mais retinho as laterais. Então, 1, 2, 3. Dá uma alongadinha, vira o trabalho, vem aqui na primeira, faz um ponto baixo. Faz o outro. E o último. E assim a gente vai fazendo. Dá uma alongada, vira o trabalho e vem aqui no primeiro, faz um ponto baixo. Faz outro ponto baixo. Gente, esse fio é muito bom de trabalhar. Você pode fazer o trabalho que for, do tamanho que for. Você não vai sentir sua mão cansar, não vai ter dificuldades, não vai encontrar emendas indesejadas. Ele é incrível. E assim eu vou fazendo, gente, até alcançar o tamanho que você desejar. Se você quiser uma alça mais curtinha ou mais comprida, você vai parar exatamente quando você achar que tá bom. E aí, vai fazer esse acabamento aqui em ponto baixo ao redor pra ficar mais bonitinho, tá? Eu vou adiantar aqui a minha e volto quando tiver pronta, já falando quantas carreiras eu fiz e ensinando também a costurar aqui, tá? Então, a gente costurou bem aqui, bem na parte de cima mesmo. Depois você ajeita, porque é malha, né? Pra não ficar torto. Então, vamos costurar aqui na mesma altura. Que é até aqui, ó. Então, a gente vai pegar esses pontos aqui, ó. Esses 3 últimos, tá vendo? Os 3 últimos daqui. Os 3 últimos daqui, que são esses 3. E a gente vai costurar assim, ó. Eu coloco a alça aqui assim, ó. A gente vai costurar aqui. Pegando aqui, colocando assim, pra pegar nessa parte aqui, ó. Então, eu venho aqui, coloco aqui nos 3 últimos, ó. Passo aqui,
Vou até levar uma alcinha a mais do que só essas correntinhas, para não ficar um buraquinho. Passei aqui, tá vendo? Agora eu vou aqui e vou aqui. O meu intuito é não cruzar para lá, e sim caminhar assim, para não ficar essa linha cruzada assim. Então, eu venho aqui, saio nesse e vou aqui no próximo. É mais ou menos quem já é minha aluna já sabe que costura de square, essas coisas a gente faz assim. Aí, eu venho aqui, aí volto aqui por trás, ó, no outro ponto, e venho aqui, ó. Então, veja que eu não estou cruzando. Não estou cruzando assim por cima. Então, ela vai ficar a costura assim, ó, encostadinha, mas não vai ficar aquela coisa cruzada, né? Porque malha a gente já tem que ter cuidado, porque tudo fica tortinho, né? Então, não fui lá, cruzei. Eu vim aqui no próximo, ó. Saí daqui e vim aqui no próximo. E aí, sim, agora eu passo aqui. Passei. Peraí que tá enganchando. Pronto, passei. Aí, coloco aqui pra trás. Venho aqui. Passar aqui. Apesar dessa ser a última correntinha, se eu parar aqui, ele fica assim levantado, ó, fica esquisito. Então, eu vou até o extremo mesmo, até a última aqui, ó. Saio aqui, ó. Eita, peguei demais. Saio aqui, ó. Puxo. Deixa eu só ver se tá aqui na mesma direção. Pra não ficar tortinho, vai ajeitando, tá, gente? Tá na mesma direção. Pronto. Agora, aqui eu venho na próxima, ó. Veja que eu não tô cruzando assim por cima, pra não ficar aquela coisa assim, ó. Tá vendo? Eu vou aqui na próxima e ainda vou pegar aqui, ó, nessa pontinha. O intuito é que essas laterais fiquem bem firmes. Então, eu venho aqui. Pronto. Esse primeiro ponto aqui, tô achando que ficou com uma aberturinha, não ficou tão firme, então eu vou caminhar e vou vir pra aqui dar uma reforçada nele também. Eu aproveitei que eu voltei pro início pra dar uma reforçada, e aí já fui reforçando aqui por trás também. Fui subindo e descendo, daquele mesmo jeito, não cruza, certo? Daquele jeito assim. A mesma coisa que a gente fez aqui na frente, tá? Aí, já dei a reforçada aqui, ó. E agora, eu vou fazer o arremate, vou preferir fazer o arremate aqui. Vou virar ela assim. Pode virar, depois você ajeita, certo? Na costura do fecho imantado, eu já costurei esse aqui de baixo, ó. Eu faço a costura com esse fio de pesca, né, linha para pesca 0,25 milímetro. Se você achar grosso, você pode usar o 0,20, certo? Já coloquei aqui numa agulha mais fina, o meu fio. E aqui está a outra parte do fecho, certo? Ó, com essa parte maiorzinha pra cima. E aí, o que é que acontece aqui? Se você se confundir em qual é no olhômetro, você coloca um marcador, para saber exatamente onde que vai ficar bom, certo? Então, você pode fazer assim, para poder iniciar essa costura. Então, veio aqui, ó, e dou aquela confirmada. Pronto, é isso mesmo. Vai ser bem aqui, na verdade, ó. Vou só deixar aqui pra fazer o nó inicial. Eu faço assim, ó. Eu passo aqui.
deixo um pedacinho de fio grande aqui no final, pra poder dar 3 nozinhos aqui, ó, tá vendo? Deixei um pedacinho aqui, passo, e aqui eu vou dar 3 nós pra iniciar. Pra ele ficar firme. Aí, eu venho aqui, já vou tirar aqui esse meu marcador, porque eu já sei que vai ficar aqui, ó. Aí, eu vou passando, ó, aqui por perto, pego na malha, passo dentro do furinho e vou fazendo essa costura aqui ao redor. Eu gosto de passar umas 8 vezes aqui. Tem gente que passa menos, mas eu gosto de passar bastante pra ficar bem firme, ó. Aí, eu vou puxando aqui, ó, passo aqui embaixo, tá vendo? Aí, puxo e vou passando, ó. Quando eu achar que tá firme, eu passo pro outro furinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo. Deixa só ficar mais firme aqui, mais seguro, né? Que aí a gente já passa pro outro lado. Agora, eu venho aqui, ó, já passei a quantidade que eu acho legal. Eu venho aqui e saio aqui, ó, por baixo dos fios. Saio aqui do outro lado, tá vendo? Não precisa estar arrematando e começando de novo. É só caminhar por dentro do fio. E aí, eu já saio aqui do lado de cá, ó. Esse fiozinho aqui que tá solto, eu não sei se dá pra ver, ó. Eu deixo aqui pro arremate final. Aí, aqui, ó, já saí aqui perto do outro furinho, então, eu vou começar o processo novamente. Pego na malha, passo dentro do furinho e vou fazendo essa costura, ó. Vou fazer assim nos 4 lados. Costurei os 4 lados, aí, quando eu chego aqui no final, eu dou um monte de nozinho com aquele fio que tinha do início. Já dei aqui, já tá seguro. Aí, eu corto deixando um pedacinho de 1,5 centímetro, mais ou menos. E aí, eu queimo essa pontinha. Eu venho aqui, só pra ter certeza que não vai desmanchar mesmo. Eu venho aqui e queimo. Pronto. Aqui do outro lado, ó, temos uma pontinha também. Vou fazer a mesma coisa. Vou queimar, certo? E aí, ela vai estar pronta. Pochete está pronta, né? Fecho imantado aplicado. Alça também, ó, costurada, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Faz a sua versão, faz ela colorida. Eu vou postar um vídeo aqui no canal também explicando como usar o círculo cromático de forma bem simples para vocês poderem fazer também a pochete de vocês colorida, se vocês quiserem, tá? Já se inscreve no canal, já curte e comenta quais são as próximas peças que vocês querem ver aqui, tá bom?